Existem mulheres que carregam algo diferente, algo que não se explica, mas se sente, algo que não aparece no rosto, mas no espírito, algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns. Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer, marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção.
É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível, é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que Ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente.
algo que não aparece no rosto, mas no espírito. Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns. Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece
que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível, é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que Ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente. Algo que não aparece no rosto, mas no espírito.
Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns. Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela.
A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível, é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que Ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente. Algo que não aparece no rosto, mas no espírito. Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida,
mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns. Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso,
onde ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível, é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente. Algo que não aparece no rosto, mas no espírito. Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns.
Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível,
é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente. Algo que não aparece no rosto, mas no espírito. Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns.
Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível,
é uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador. Existem mulheres que carregam algo diferente. Algo que não se explica, mas se sente. Algo que não aparece no rosto, mas no espírito. Algo que não nasce da aparência, da força física ou das circunstâncias da vida, mas de uma profundidade interior que poucas pessoas possuem. Essas mulheres não são comuns.
Elas carregam marcas espirituais, marcas invisíveis que só quem também é escolhido consegue reconhecer. Marcas que não surgem do acaso, mas de um chamado. Uma mulher escolhida por Deus não se destaca pelo que mostra, mas pelo que carrega. Ela é marcada pelo Espírito, moldada pelo propósito, guiada pelo invisível, e muitas vezes, ela mesma não entende por que sempre se sentiu diferente, deslocada, intensa, profunda. O que ela chama de estranheza é, na verdade, identidade. Identidade espiritual. A primeira marca de uma mulher escolhida é a sensibilidade profunda. Ela percebe o que ninguém percebe, sente o que ninguém sente, enxerga o que passa despercebido para os outros. Sua alma é afinada em uma frequência diferente. Enquanto muitos vivem na superfície, ela vive em profundidade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é antena. É através dela que Deus conversa com o coração dela. A segunda marca é a força silenciosa. Ela enfrenta guerras que ninguém vê. Chora sozinha, se ergue sozinha, se cura sozinha. E ninguém imagina o peso que ela sustenta porque, apesar das quedas, ela sempre levanta. A força dela não vem do ego, mas do espírito. É uma força que cresce na dor e se aperfeiçoa na solidão. Uma força que Deus constrói, não o mundo. A terceira marca é a intuição espiritual. Essa mulher sabe quando algo está errado, mesmo que todos ao redor estejam cegos. Sabe quando alguém não é verdadeiro. Sabe quando um caminho não pertence ao destino dela. Sabe quando o coração precisa se afastar. Ela não consegue explicar, mas sente. E quase sempre está certa. A intuição dela é direção. A quarta marca é o coração curador. Ela tem uma capacidade natural de acolher, escutar, confortar e levantar outras pessoas. Mesmo ferida, ela cura. Mesmo cansada, ela fortalece. Mesmo atravessando desertos, ela distribui água aos outros. Mas essa capacidade não vem de gentileza comum. Vem de um propósito espiritual. Deus coloca bálsamo na alma dela para que ela seja bálsamo para o mundo. A quinta marca é o rompimento. Toda mulher escolhida, em algum momento da vida, vai passar por rupturas intensas. Perdas, afastamentos, mudanças inesperadas, separações dolorosas. Nada disso acontece por acaso. São cortes espirituais. Deus remove o que não pertence ao futuro dela, mesmo que doa. É através dessas rupturas que ela se torna quem nasceu para ser. A sexta marca é a sede de verdade. Essa mulher não aceita respostas vazias. Não se alimenta de mentiras. Não vive de aparências. Ela busca autenticidade, profundidade, propósito. Quando sente que algo é superficial ou incoerente, seu espírito se incomoda. Ela nasceu para caminhar na verdade. E tudo que não é verdadeiro a cansa, a sufoca e a afasta. A sétima marca é o chamado silencioso. Desde cedo, ela sente que nasceu para algo maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ela mesma ainda não compreenda. É uma inquietação que vive dentro dela. Uma sensação de que existe uma missão esperando para ser cumprida. É Deus sussurrando ao longo da vida dela, lembrando que ela não é comum. Ela é escolhida. Essas marcas não aparecem ao mesmo tempo, mas se revelam ao longo do caminho. Em fases, em dores, em silêncios, em recomeços. Uma mulher escolhida é moldada lentamente, cuidadosamente, profundamente. Deus não constrói pressa em mulheres assim. Ele constrói propósito. Na próxima parte, você vai entender por que essas marcas existem, o que elas significam espiritualmente e como elas revelam o destino de uma mulher escolhida, mesmo quando ela ainda não percebe a grandeza que carrega. Essas marcas não aparecem na vida de uma mulher escolhida por acaso. Elas são construídas ao longo de anos, muitas vezes sem que ela perceba o que está acontecendo. A verdade é que Deus molda seus escolhidos através de processos internos, silenciosos e profundos. Nada na trajetória dela é desperdiçado. Nada é acidental. Nada é irrelevante. Cada dor, cada afastamento, cada percepção e cada despertar revela algo maior acontecendo no invisível. A primeira revelação é que essas marcas representam preparação. Uma mulher comum enfrenta desafios comuns, mas uma mulher escolhida enfrenta desafios que moldam sua alma para responsabilidades maiores. Deus não prepara uma guerreira com leveza. Ele a prepara com intensidade. A sensibilidade, a intuição, a força silenciosa e o coração curador não são características aleatórias, são ferramentas. A solidão que tantas mulheres escolhidas sentem não é abandono, é lapidação. Quando Deus quer elevar alguém, Ele a separa. A separação não é perda, é proteção. É nesse afastamento que a consciência desperta, que a fé amadurece, que a identidade se revela. A solidão é o deserto onde Deus sussurra, onde Ele retira o excesso, onde Ele revela o essencial. A intuição espiritual, que tantas vezes parece incompreensível,
É uma das marcas mais importantes. Uma mulher escolhida é guiada mais pelo espírito do que pela lógica. Enquanto muitos observam o que está diante dos olhos, ela percebe o que está atrás das atitudes, das palavras, das energias. Ela enxerga intenções antes de enxergar gestos. Essa capacidade não é fruto de experiência, é fruto de chamado. O coração curador também revela algo profundo. Deus entrega cura àquelas que ele treinou na dor. Uma mulher escolhida não cura porque aprendeu técnicas. Ela cura porque viveu batalhas internas que a tornaram empática, compassiva e sábia. Ela não fala apenas pelas palavras, mas pela presença. Não ajuda apenas com conselhos, mas com conexão. Quem se aproxima dela sente acolhimento porque ela carrega luz onde antes carregava feridas. As rupturas que ela enfrenta ao longo da vida também têm um propósito claro. Deus retira o que não serve para a missão antes que se torne peso. Ele encerra ciclos que não combinam com o futuro dela. Ele corta laços que a impediriam de crescer. Cada final doloroso é, na verdade, um início disfarçado. Cada porta fechada é um desvio divino. Cada afastamento é realinhamento. A sede de verdade que consome essa mulher é mais uma marca inconfundível. Ela não se contenta com superficialidade. Nada que seja vazio, incoerente ou ilusório consegue tocar seu espírito. Isso acontece porque Deus está preparando nela uma consciência que será usada para guiar outros. Pessoas que se alimentam de aparências jamais compreenderão uma mulher que se alimenta de essência. Mas a marca mais profunda de todas é o chamado silencioso. Aquele que ela sente desde criança, sem saber explicar. Uma sensação interna de que há algo preparado para ela. Algo maior do que a vida comum. Algo que não foi revelado ainda, mas que está perto. Essa inquietação não é ansiedade, é anúncio. É Deus lembrando, a cada passo, que ela pertence a Ele. Que sua vida não será comum. Que seu destino não será pequeno. Quando uma mulher começa a reconhecer essas marcas em si, algo muda. Ela deixa de se sentir perdida e passa a se sentir guiada. Deixa de se sentir estranha e passa a se sentir escolhida. Deixa de duvidar da própria sensibilidade e passa a entendê-la como direção. Ela percebe que não foi rejeitada pelo mundo, foi reservada por Deus. A grande virada acontece quando ela entende que essas marcas são sinais do futuro dela. São indícios do que ela está destinada a se tornar. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a molda com cuidado. Ele coloca dentro dela força, visão, sensibilidade e coragem em doses que poucos conseguem compreender. Cada marca é uma chave. Cada chave abre uma porta. E cada porta leva ao propósito. Muitas mulheres escolhem ignorar o que sentem, tentando se encaixar no padrão que o mundo cobra. Mas uma mulher escolhida não consegue silenciar por muito tempo a própria alma. Quanto mais ela tenta negar o que Deus plantou dentro dela, mais forte se torna a inquietação. É como se o espírito a chamasse de volta para si mesma. Essa incapacidade de se apagar é uma das maiores provas de quem ela realmente é. Alguém que carrega luz demais para viver na escuridão do comodismo. Outra marca profunda que antecede o despertar total é a sensação constante de inadequação. Uma mulher escolhida muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, nem ao passado que deixou, nem ao futuro que ainda não chegou. Essa sensação não é erro, é transição. É o momento em que Deus desloca a alma dela do nível antigo, mas ainda não revela completamente o novo. E é justamente nesse intervalo que a consciência dela se amplia e sua visão espiritual se aprofunda. Existe também a dor de ser subestimada. Muitas mulheres escolhidas passam anos sendo mal interpretadas, desacreditadas ou ignoradas por pessoas que não conseguem enxergar além da aparência. O mundo muitas vezes não reconhece valor espiritual porque procura sinais superficiais. Mas Deus nunca precisou da aprovação das pessoas para levantar alguém. Ele esconde os escolhidos até que estejam prontos. E quando revela, ninguém consegue negar. Uma mulher escolhida por Deus não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Não precisa se encaixar. Ela só precisa continuar crescendo, despertando e seguindo a voz interna que sempre a chamou. Porque no momento certo, Deus revela tudo aquilo que hoje só existe dentro dela. E quando esse momento chega, o mundo não vê apenas uma mulher. Vê um propósito em movimento. Vê um espírito desperto. Vê alguém que carrega marcas que não foram dadas pelo mundo, mas pelo próprio Criador.